Então já está gravando. Na aula passada a gente falou sobre elipse, na anterior à passada a gente falou de parábola, e hoje a gente vai falar da hipérbole para fechar as cônicas aí, né? Parábola, elipse e hipérbole. Então vamos começar. Se a gente comparasse, né, essas três curvas, a gente poderia dizer que hipérbole e elipse são primas, assim, elas têm algumas coisas em comuns. Por exemplo, elas têm dois focos, né, enquanto a parábola tem um só. Mas o que seria elipse, né? Hipérbole. Então, a gente precisa de dois pontos distintos, fixados, e essa hipérbole também é um lugar geométrico dos pontos, só que o contrário da elipse, para a elipse a gente procurava, né, pontos para os quais a soma das distâncias aos focos era constante. Aqui na hipérbole, eu vou ter um lugar geométrico para qual a diferença das distâncias, dois pontos distintos fixados, vai ser constante. Então, eu tenho dois pontos distintos fixados, que é o F1 e F2, e eu vou construir curva no plano de maneira que a distância do ponto nessa curva ao F1 e F2, quando eu faço essa diferença, né, do maior para o menor, eu sempre vou ter um valor constante, né? E aí, então, eu consigo dois ramos dessa curva. Então, esses dois ramos satisfazem essa condição. Qualquer ponto que eu pegar sobre a curva, fizer a diferença da distância dele até F2, né, por F1, essa diferença entre essas distâncias para qualquer ponto sempre vai ser constante, né? A gente fala o módulo da diferença porque tanto faz eu pegar o maior menos o menor com o maior, se eu falar módulo, né? Então eu garanto que o sinal vai ser sempre positivo. Então é um lugar geométrico para as quais a diferença entre a distância dos dois pontos fixados é uma constante. Essa constante ela vai ser sempre menor do que a distância entre os dois pontos distintos fixados. E a gente vai ver que depois essa constante, lá na elipse era o eixo maior, aqui na hipérbole vai ser esse eixo, né, formado aqui entre o vértice A1 e o A2. A gente vai chamar ele de eixo real. A gente vai ver daqui a pouco esses elementos da hipérbole. Então, aqui só está mostrando que para quaisquer dois pontos, seja ponto P, seja ponto Q, seja ponto R, que eu pegar aqui sobre a curva, a diferença entre as distâncias alvo F1 e F2 sempre vai dar uma constante. Essa constante é igual esse eixo que vai de A1 até A2, que a gente vai chamar ele de eixo menor, que é o eixo determinado, né, aqui no segmento focal, pela interseção das curvas com esse segmento focal. Mas vamos lá. Passar aqui para o próximo. Aqui é um instrumento para desenhar a hipérbole, que chama do fio esticado, é um método Kepler também, assim como a gente viu da elipse. Então, vou pegar aqui uma régua e um fio, né, de maneira que o comprimento da régua seja maior do que o comprimento do que o fio. Então, existe uma diferença entre os dois comprimentos. E aí, à medida que eu vou aproximando esse fio aqui da régua, fazendo esse movimento, né, ou puxando isso aqui para cima, eu vou então encontrando uma curva que satisfaz a definição. E aí a gente vai olhar da seguinte forma, por que satisfaz a definição? Então vamos chamar de H o comprimento da haste e vou chamar de F o comprimento do fio, de maneira que essa haste, propositalmente, eu já peguei ela maior do que o comprimento do fio. Então existe uma diferença de tamanho, né? E aí eu vou chamar essa distância do ponto P, que vai estar sobre a curva, deixa eu desenhar aqui, né? Então, eu vou ter uma curva, né? Esse ponto P vai estar sobre a curva. E aí, a distância de P, F1, e vou ter aqui a distância de PF2. De PF2 vai ser H menos de A até P. Então, o que é de PF2? Seria essa distância da régua, né? Que é o H, menos esse pedacinho que é de A até P. Então, quando eu pego a régua inteira e desconto esse pedaço de A até P, eu vou ter esse pedacinho que é a distância de PF2, né? E aí, o que seria a distância de P até F1? A distância de P até F1 seria o comprimento total do barbante, né, que é esse preto aqui, essa linha preta, menos a distância de A até P, né? Então, a distância de PF1 seria a distância do comprimento total do barbante, menos a distância de A até P. E aí, quando eu pego a diferença entre essas duas distâncias, ou seja, de PF2 menos PF1, quando eu faço essa conta, então eu sei que PF2, né, é a haste menos o pedacinho AP. O PF1 é o comprimento do fio menos o pedacinho AP. Quando eu faço essa diferença, o que vai acontecer?
Vou cancelar aqui menos AP, esse menos com menos vai dar mais, né? Então, cancelo AP com AP. Então, fica H menos F. Ou seja, para qualquer ponto que eu estou pegando aqui na curva, né? Aí, na hora que eu fizer essa diferença, quando eu pegar PF2 menos PF1, eu faço essa conta, na verdade, eu vou chegar nesse valor de H menos F, ou seja, daquela diferença que eu já tinha entre o comprimento do haste H e do fio, que é F. Então, já pego os dois propositalmente de tamanhos diferentes, e aí de maneira que esse H seja maior que o fio, e aí quando eu faço essa diferença, para qualquer ponto que eu pegar sobre a curva, essa diferença sempre vai dar essa constante, que na verdade, se eu tiver aqui a haste, né, e aqui o comprimento do fio, a diferença seria esse pedacinho, né, ou seja, o que a mais que a haste tem que o fio. Então, eu teria esse valor, que é o valor constante. Quais são os elementos da hipérbole? Então, tem dois focos, assim como a elipse. O segmento focal é o que liga os dois focos, e eu tenho uma reta suporte desse segmento focal. E a mediatriz desse segmento focal é a reta M. Vou encontrar, então, o centro da hipérbole. Enquanto a elipse tem dois eixos, né, a hipérbole eu vou chamar de eixo menor, ou melhor, de eixo real e de eixo transverso. A gente vai ver isso aqui. Então, o que é eixo real e eixo transverso? Então, tem a curva, essa curva intercepta essa reta suporte do segmento focal. Quando ela intercepta essa reta suporte do segmento focal, ela tem dois pontos que a gente chama de vértices, né? Assim como acontecia na elipse. Esse eixo que aparece, né, esse segmento, é chamado de eixo real ou transverso. É um eixo, né, determinado pela essa distância, né, quando eu tenho esses pontos de interseção da curva com a reta suporte do segmento focal. E aí eu vou ter então tem distância focal, né? E aí é o seguinte, o que seria essa distância B, né? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o semi-eixo focal, né, distância do centro até o foco, que eu estou chamando de C, e aí eu vou fazer uma reta perpendicular a esse eixo, a reta suporte do F1 e F2, né, que passa por esse ponto. Vou fazer aqui a curva, vou fazer a construção, fica mais fácil da gente entender. Então, eu tenho aqui a interseção da curva com a reta suporte do segmento focal. O foco está aqui, né? Então, eu vou fazer primeiro uma reta perpendicular a essa reta suporte, mas que passa por esse ponto. E eu vou pegar a distância focal, que é o C, e vou fazer um giro, né? Como se fosse mantendo no compasso. Vou pegar esse segmento e vou subir de maneira que ele vai interceptar essa reta que eu tracei aqui. Nesse ponto, quando eles interceptam essa reta, eu tenho um segmento que eu chamo ele de B. Eu projeto ele nesse eixo, e esse B é chamado de eixo conjugado ou então imaginário. Por que eixo imaginário? Porque, na verdade, a curva não intercepta esse eixo aqui, essa reta M, né? Mas existe uma relação do segmento B gerado pela relação entre C e A. Então, seja, o C, eu consigo formando aqui um triângulo retângulo, C vai ser a hipotenusa, aproveitando aqui o comprimento A e formando com o C a hipotenusa do triângulo retângulo, esse cateto que aparece é o B. Então, projeto ele aqui, essa distância seria, então, chamado de eixo imaginário, né? Imaginário porque a curva não intercepta a esse eixo lá. Então, existe essa relação, então, aqui no caso, C quadrado, que é a hipotenusa, é igual a A quadrado mais B quadrado. Comparando com a elipse, a gente tinha aqui, no triângulo retângulo, o A, B e C, desculpa, aqui C e B, né? O A quadrado era igual a B quadrado mais C quadrado. Então, aqui, na verdade, o C, essa distância do centro ao foco, é que vai ser a hipotenusa. Bom, a excentricidade é o que mede a distância, né, dos focos ao centro, é também a razão de C sobre A, né, vou dividir o comprimento lá da distância do centro ao foco, dividir pela distância do A, que é onde que vai passar aquele eixo, aqui no caso, o semi-eixo real, na verdade, né? Beleza. E a excentricidade, ela influencia na forma. No caso da hipérbole, quanto maior a excentricidade, ela vai estar com os ramos mais abertos. Quanto menor a excentricidade, ela vai estar com os ramos mais fechados.
Então, aqui tem uma que tem simplicidade 1,07 e outra que tem excentricidade 2,04. Então, à medida que eu vou aumentando a excentricidade, né, que seria esse valor de C sobre o valor de A, então, à medida que eu vou afastando os focos, né, esse C vai ficando cada vez maior, e os ramos da hipérbole vão ficando cada vez mais abertos. E se eu diminuo, quer dizer que a distância de C em relação a A vai ficando cada vez menor, e ela vai ficando mais fechada, né? Tratamento analítico é quando eu pego essa curva e levo para um sistema de referência, traduzo o ponto aí por coordenadas, a distância pela distância entre dois pontos, calculada pela raiz quadrada, é o módulo do vetor, né? A raiz quadrada da diferença entre as coordenadas ao quadrado, né? Enfim, é a forma da distância. O que a gente tem que pensar é a definição. O que é a definição de elipse? Eu preciso de dois pontos distintos, né? Eu preciso de uma... Aqui eu vou ter uma distância que seja menor do que a distância entre dois pontos. Na elipse eu pegava uma distância que era maior. E o fundamental aqui, né, que em vez na elipse eu falo que a soma das distâncias é igual a constante, aqui na hipérbole a diferença das distâncias do ponto aos focos é que vai ser constante. Por que eu uso módulo? Porque tanto faz eu pegar a maior distância e tirar a menor, ou da menor para a maior, só que como eu penso em distância, sempre vai ser um valor positivo, por isso que a gente pensa no módulo. Então a gente usa essa definição, e aí parte dessa posição da hipérbole com centro na origem, né? Os focos sobre o eixo X, pega um ponto sobre a curva, aqui as coordenadas do foco, e esse ponto ele tem coordenadas x, y. Aplica a definição, o que é aplicar a definição? Se um ponto está sobre a hipérbole, a diferença das distâncias desse ponto x a f1, né? Pela diferença dele a f2, o módulo dessa distância, porque tanto faz eu pegar a maior quanto menor e a menor quanto a maior, o módulo sempre vai dar o mesmo resultado. Então, quando eu faço a diferença, o módulo dessa diferença sempre vai ser uma constante, só que aqui, essa constante sempre vai ser igual a esse eixo real, né? Se a gente comparar com a elipse, a gente tem que essa constante era igual ao eixo maior da elipse, a distância de A1 até 2. Na hipérbole é igual a esse eixo que é chamado de eixo real. É aquele que é determinado pela interseção da curva com essa reta suporte, né? Então, beleza. E aí eu vou utilizando a fórmula de distância euclidiana, vou passar um pouco mais rápido, que é só fazer substituições aí e conta, né? Então, vou trocar aqui as coordenadas de x, né? Então, seria x menos o x do ponto C, então seria x menos o c aqui, só que tem menos c, fica mais c ao quadrado, e fica o y do ponto, que é y, menos o y aqui, que é zero, então fica só y mesmo. E aqui eu vou fazer substituição da mesma forma, vou pegar as coordenadas do x menos as coordenadas do foco, que é o 2. E aí, fazendo essa forma, eu estou encontrando a distância, aqui é a distância, então, do ponto x até o foco F1, aqui é a distância do ponto x até o foco F2. Vou abrindo essas contas, simplificando, né? Elevando ao quadrado para tirar da raiz, tal, expandindo os quadrados para conseguir simplificar o primeiro membro com o segundo membro, então dá para cancelar x2, dá para cancelar c quadrado. Então, na verdade, a gente parte daquela expressão, tendo em vista a definição, e eu vou simplificando a expressão. Aqui dá para juntar, aparece 4, então dá para colocar 4 em evidência, né? Simplificar todo mundo por 4, levar ao quadrado a raiz para tirar da raiz, né? E assim por diante. Aí, por fim, o que vai acontecer? Depois que eu faço essa outra simplificação, eu vou chegar nessa situação aqui, né? Que eu posso colocar o x quadrado em evidência, por quê? Porque eu tenho ax quadrado, passo esse 6x quadrado para esse membro. Então, ficaria assim, ax quadrado x quadrado, menos c quadrado x quadrado. Ele vem em primeiro membro. Como o x repete, eu coloco o x em evidência. Então, fica a quadrado menos c quadrado. Aqui só fica o a quadrado, né, y quadrado, passa essa parte que não tem x nem y para o segundo membro, né, que são números. Então, vai para o segundo membro, só que no segundo membro já tinha a elevado a 4. Então, a elevado a 4 menos a quadrado c quadrado. Então, dá para colocar o a quadrado em evidência. Quando eu coloco o a quadrado em evidência, aqui vai ficar a quadrado menos c quadrado. Eu dividi essa parte por essa, deu esse. Dividi essa parte por essa aqui, né, deu c quadrado. Só que a quadrado menos c quadrado, a gente tem a relação, que eu posso substituir isso daí por b quadrado,
pela relação que eu tenho, que é C, aqui eu tenho o A, aqui eu tenho o B. C quadrado é igual a quadrado mais B quadrado. Então, quando eu pego, desculpa, quando eu pego A quadrado, né, menos C quadrado, então vai ficar, desculpa, é C quadrado menos A quadrado, que eu passo A para cá. C quadrado menos A quadrado é igual a B quadrado. Deixo o B sozinho aqui, passei o A com o outro mesmo. Então, substituindo, simplificando todo mundo por AB quadrado, eu vou chegar na expressão, que é a expressão da reduzida da hipérbole. Bom, o que essa expressão me diz? Ela fala que os pontos, né, que estão sobre a curva ao quadrado, dividido aqui, esse A, aqui pensando numa hipérbole, né, eu estou pensando aqui nesse semi-eixo, na verdade, que é o semi-eixo real, né, aqui seria o A. Esse B, ele aparece como o eixo, aqui, ó, o eixo imaginário. Na verdade, ele existe por causa da relação do C, né? Eu pego o C, que é o foco, levanto, na hora que esse C toca aqui nessa reta, eu vou ter um segmento, aqui eu sei, que é o B. Então, ela expressa uma relação do ponto, das coordenadas do ponto, com esse parâmetro A e B, que, na verdade, eu posso pensar que é o parâmetro A e o C, né? Porque, na verdade, o B depende do A e do C. Ou seja, então, ela está amarrada por essa distância que eu escolho, né? Entre o F1 e F2 para obter a curva. E também essa diferença, né? Porque essa distância aqui que é o A, 2A, ela vem pela diferença das distâncias. Então, dependendo daquela diferença entre a haste e o fio, eu vou ter, então, esse 2A maior ou menor, né? Então, ela está amarrada nesse parâmetro aí também. Aqui fala da equação, né? Como que a gente vai obter a equação? Então, para a gente obter a equação, outra coisa que é muito importante aqui, ó, observar. Na elipse, a gente tem um sinal de mais, aqui a gente tem um sinal de menos. E o sinal de menos sempre acompanha aquela parte sobre que não, pelo qual a curva não intercepta o eixo. Então, seria os focos estão sobre o eixo x, F1 e F2. E a curva vai interceptar o eixo x. Então, o positivo vai ser x, o negativo é o y. O negativo é sempre o eixo, fica sempre sobre o eixo imaginário, tá? E aí, se eu colocar, então, na verdade, os focos sobre o eixo y, né? E aí, o x é que passa a ser imaginário. Então, a parte que tem x vai ficar negativa. Então, tem que tomar muito cuidado qual dos dois é positivo e negativo. Na elipse não tinha esse problema, porque os dois eram positivos, né? Só trocava o denominador. Aqui eu tenho que tomar cuidado que sempre o A vai ser o denominador da onde vai estar o eixo real, e o outro, onde não está o eixo real, vai ser negativo. Então, vou olhar aqui para essa expressão, né? Ou melhor, para essas informações. Então, já tem que o C, ele vale 5, eu tenho que A vale 3, né? Que é essa distância aqui que é A, e essa distância que vale C. Na fórmula, na expressão, eu preciso do B. Então, preciso da relação de A. Eu sei que C quadrado é igual a quadrado mais B quadrado. Então, preciso de achar o B, né? E aí, fazendo essa conta, B é C quadrado menos A quadrado. Então, C é 25, A quadrado é 9, 25 menos 9 vai dar 16. Então, tenho que B ao quadrado é 16, né? Então, se eu tenho B e tenho o A, então aqui fica o A e aqui o B. Como que eu vou saber o denominador? Eu sempre vou olhar se o foco está sobre o eixo X, significa que o denominador do X é que vai ser positivo, né? E vai ter o A no denominador dele, né? O menor número aqui no caso. E aqui o Y, ele vai ser negativo porque o eixo imaginário é o eixo Y. Então, aqui a nossa referência é olhar o positivo e o negativo, né? Bom, aqui vai trocar porque a gente tem agora os focos sobre o eixo Y. Então, na verdade, quem vai ficar negativo é o X, né? Então, agora o denominador aqui do eixo real vai ser do Y, porque os focos estão sobre o eixo Y. Então, só tomar cuidado com isso. Então, vamos pegar esse exemplo. Esse exemplo aqui eu tenho que eu tenho a distância focal, né, de F1 até F2 é 10, então cada pedacinho do centro, aqui no caso, o C é igual a 5, de A1 até A2 é 6, então, na verdade, o A
é igual a 3, né? Porque a distância toda é 6. Eu preciso, na expressão, encontrar o valor do b, mas a gente sabe que b quadrado é igual a quadrado menos c quadrado, né? Então, fazendo essa conta, a quadrado vai dar 9. Acho que eu troquei aqui. O que que vai acontecer? Isso, então eu tenho que o c quadrado é igual a quadrado mais b quadrado. É isso mesmo, né? O c é isso mesmo, tá certo. Na verdade, eu estou fazendo o contrário aqui. Seria c menos a, tá? Então, na verdade, b quadrado, isolando ele, é c quadrado menos a quadrado. Então, b quadrado é o c, que é o 25, menos o a quadrado, que é 9, né? Que vai dar 16, o b quadrado. Só que eu tenho que tomar cuidado que, como o foco está sobre o eixo y, então o eixo y fica positivo, e o denominador do y vai ser esse semi-eixo real ao quadrado, né? No caso, seria 3 ao quadrado. E o outro aqui, 16, ele vai ser o denominador do x, e vai estar negativo, o x vai estar negativo porque a curva não corta o eixo x, né? O eixo x seria onde o eixo sobre o qual tem o eixo imaginário ali, que é o b, né? Ou transverso. Então é isso. As assíntotas da hipérbole, na verdade, são retas das quais a curva vai aproximando cada vez mais, tende a encostar, mas nunca encosta, né? Então, a assíntota seria isso, seriam essas duas retas, que têm inclinações diferentes, uma para um lado e outra para o outro, de maneira que essa hipérbole ela vai aumentando esse ramo, ela vai sempre tender a aproximar a essas assíntotas, essas retas, mas nunca vai se tocar. Então, essas assíntotas seriam o limite dessa curva, né? Ela vai estar limitando essa curva nunca vai passar dessas retas aí, né? Vai estar sempre entre elas, na verdade, né? O abaixo dela, dependendo da forma que eu estiver olhando, aqui vai estar abaixo da reta, aqui sempre ela vai ser o limite, né, dessa curva. Então, as sínteses são isso. É uma reta y é igual a um mx, né, se eu for pensar na função que representa essa reta, a equação da reta, é um y igual a um número que multiplica x, né? Aqui, porque ele passa pela origem. Então, eu tenho, no caso do exemplo, né, a gente viu que como essa reta, para esse caso aqui, né, vai ser B dividido por A. Por que de B dividido por A? Vamos pensar aqui o seguinte, ó. Nesse caso, eu tenho esse triângulo, esse segmento aqui é o B, né, e aqui é o A. Quando eu estou calculando a inclinação dessa reta, que a reta assim vai passar para cá, a inclinação da reta, eu vou chamar de M, ela é igual à tangente desse ângulo alfa aqui, ó, tá? A tangente de alfa. Então, na verdade, o que é tangente? Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, por isso que é B sobre A, né? E isso pensando dessa forma. Agora, se eu tiver um desenho que a curva está sobre o eixo Y, né? Aí, então, aí vai inverter a posição, né? Porque a inclinação, em vez de ser B sobre A, vai ser A sobre B. Mas a gente vai ver alguns exemplos. Então, aqui está mostrando isso, né? Que fica... tá. Se uma é A sobre B, que é essa inclinação positiva, a outra que é decrescente é só trocar o sinal, menos A sobre B. Aqui ele pede para fazer algumas coisas, né? A medida dos semi-eixos, o esboço do gráfico, os vértices, os focos, a centricidade, as equações das assíntotas. Primeira coisa, para eu identificar quem que seria ali o A ou B, é importante eu escrever isso aqui na forma reduzida, né? Então, tem que pegar x quadrado menos 4y quadrado, escrever isso aqui igual a menos 16. Quando eu escrevo igual a menos 16, eu tenho que lembrar que para chegar na equação padrão, que é x quadrado, ou alguma coisa y quadrado, né? Aqui tem que ser 1. Então, aqui o A ou B vai depender de qual eixo que está, né? Vamos colocar aqui como se estivesse no eixo X. Então, ficaria dessa forma. Então, o padrão eu tenho que dividir isso aqui por menos 16. Quando eu divido isso aqui por menos 16, eu vou dividir todo mundo. Então, ficaria x quadrado, né? Dividido por menos 16. Aqui, menos 4y quadrado, dividido por menos 16. E 16 dividido por menos 16. Né? Menos 16. Isso aqui vai dar 1, segundo membro, que eu preciso encontrar 1 para chegar no padrão.
Aqui o menos vai ficar na frente do x, vai ficar x² sobre 16, e aqui vai ficar positivo, vai ficar mais, simplificando por 4, y² sobre 4. Então, se quiser colocar o y primeiro, que a gente tem o hábito de colocar positivo primeiro e depois o negativo. Então, a equação, dessa forma, ela vai me mostrar que se o eixo x está negativo, significa que ela não vai cortar o eixo x, significa que ela vai estar sobre o eixo y, ela vai interceptar o eixo y, né? Esse eixo real vai estar sobre o eixo y. Então, a solução está aqui, ele faz toda a simplificação, a gente viu, vai estar sobre o eixo y, né? A parte x está negativa, tem o gráfico, então, dessa maneira. A gente já encontrou aqui o A é sempre o denominador da parte positiva, que é onde o eixo a curva vai cortar o eixo, né? E aqui a parte negativa eu vou ter o B aqui no caso. Então aqui o B vai ser, B² vai ser 16. Então essa aqui é o desenho. Ele pede para... Tá, e aí como é que eu faria esse desenho? Vamos pensar aqui da seguinte forma. Eu tenho que o B vale 4, né? O B vale 4, então ele não vai cortar o eixo x, né? O B vai estar aqui, é o eixo. E o A vale 2, que seria, isso aqui é 2², aqui é 4², né? Então, A vale 2, então aqui passaria pelo 2. Com isso aqui, quando eu marco aqui 2, 2, né? Aqui 4 e 4, eu consigo até formar esse retângulo fundamental. Por que que é interessante fazer? Porque as diagonais desse retângulo, opa, ela que vai me dar as assíntotas da curva. Então, é só lembrar que a curva, ela vai ficar dessa forma, vai ser limitada pelas assíntotas. E as assíntotas, então, é determinada por esse retângulo formado entre o A e o B. Tá? Então, vamos lá. E os vértices, não, a gente já determinou ali os focos. Então, como é que a gente colocaria os focos? Eu tenho o A e o B, eu preciso de achar o C. É só pela relação do C ali. Né? Então, eu acho o C, que é 2² de 5. Então, vai ficar 2² de 5 para cima, menos 2² de 5, que seria para baixo. Então, achou os focos. Bastante semelhança com a elipse. E a excentricidade é sempre C sobre A. As assíntotas, nesse caso, ela tem essa cara, né? Mas aqui, no caso, em vez de ser B sobre A, vai ser A sobre B. O que que vai ser... aqui no caso A sobre B, né? Por causa da seguinte forma, eu estou querendo calcular a inclinação dessa reta, né? Eu tenho uma reta, eu quero a inclinação dela. A inclinação dela é a tangente desse ângulo. Só que aqui no caso vai ser A, aqui vai ser B. O que que é tangente de alfa aqui, né? É o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então seria A sobre B. Então ficaria 2 sobre 4, que vai dar meio. Se uma é positiva, uma assíntota é positiva, a outra é negativa. Então, se aqui o coeficiente vai ser meio, então aqui na verdade, né, y é igual a meio de x, e o outro vai ser menos meio de x. Uma é positiva, a outra é negativa. Uma crescente, a outra decrescente. Então, essas são as equações das assíntotas. Aqui, comparando com a elipse, a gente também pode ter hipérbole com centro fora da origem, né? O que que isso afeta na equação reduzida? Na padrão, é simplesmente subtrair esse centro para onde ela sofreu essa translação, né? Ela sofreu uma translação para o ponto x0 e y0. Então, eu vou só subtrair aqui o x menos x0 e y menos y0, que é o que a gente fazia na elipse. Então, basicamente isso. O que que mudou da outra para essa? Essa mudou porque aqui... o que que acontece? O eixo paralelo ao eixo x é que é o eixo imaginário. Então, aqui, o coeficiente do x é negativo. Então, tomar cuidado com isso, né? Se a curva não está cortando um eixo paralelo ao x, né? Ela está cortando um eixo paralelo ao y. Então, o y é positivo e o x é negativo. É bem padrão mesmo, né? Aqui ele pede para encontrar... Aqui ele discute, na verdade, né? Então, por exemplo, eu tenho x menos 7 sobre 16, y menos 8 sobre 9. Então, já tem aqui que o y é negativo. Então, essa hipérbole, ela não vai estar sobre o eixo x, porque tem um número subtraindo. Então, ela vai estar num eixo paralelo ao eixo x, né? Ela vai cortar um eixo paralelo ao eixo x. E qual que vai ser o centro dela?
vai ser x igual a 7, né? Esse é um para onde foi o centro, né? X igual a 7 e y igual a 8. Então, esse meio aqui seria o ponto 7 e 8. Então, aqui eu tenho o A, que vai ser 4, né? E aqui o B, que seria 3. Né? Então, beleza. Aqui ele coloca essa configuração, né? Se ele é paralelo a x, o x fica positivo e o y negativo. Se ele é paralelo a y, então... Isso. Se o eixo... Aqui ele está falando do eixo... do semi-eixo menor. Então, se o semi-eixo menor é paralelo ao y, né? Então, o y fica positivo e o x fica negativo. Beleza, aqui tem a forma de translação, a gente viu isso, só faz deslocamento. Né? Então, aqui a gente tem a parte negativa está junto com o y, acompanhando o y, porque ela está cortando um eixo paralelo a x. Né? Aqui a parte da negativa está acompanhando o x, não vai aparecer o desenho, mas é como se ele estivesse cortando o eixo y, ou o eixo paralelo a y. Paralelo a y porque tem esse centro aqui que foi deslocado. Então, tem as translações do eixo. Então, determinar a equação da hipérbole, foi dado os vértices, né, e o foco. Então, vamos pensar. Se foi dado os vértices, o vértice é igual a 1. Deixa eu colocar o desenho aqui, né? Vamos fazer o... Não apareceu o desenho aqui, né? Deixa eu voltar aqui. Vamos pensar o seguinte, ó. O A é igual a 1 e o Y é menos 2. Vamos fazer um esquema aqui para a gente ver. Então, o A é igual a 1, o Y é menos 2. Tá, seria mais ou menos isso aqui. O A é igual a 1, Y menos 2. E o outro, o A é igual a 5 e o Y menos 5 e o Y menos 2. Então, estaria aqui o eixo dele, né? O eixo real. Bom, então aqui o foco... bom, essa distância aqui, então, seria quanto, né? Eu estou de 1 até 5, na verdade, né? Se eu andar lá no x, vai ser de 1 a 5 essa distância. De 1 a 5 vai ser 4. Por isso que ele chamou de o A de 2, por quê? Porque essa distância daqui até aqui vai ser 4, né? E a metade é 2. Deixa eu melhorar isso. Tá, aqui eu tenho o eixo y, aqui eu tenho o eixo x. Está pegando o menos 2 aqui, eu estou pegando o 1 do x, e depois eu pego o 5 do x, que são os pontos. Aqui vai ser o A1, aqui vai ser o A2. Beleza. Se de 1 para 5 tem 4, então da metade para frente tem 2, para cá tem 2. Então já tem que o A é 2. O foco, ele vai ser no 6 e menos 2. Então ele vai estar um pouquinho para frente, no 6. Mas ele está no 6 e no menos 2, isso. Sabendo que um foco está no 6 e no menos 2. Eu teria que pensar a distância aqui do centro, né? Até chegar o 6. Que, na verdade, deixa eu ver aqui, ele colocou... Isso, então teria que pegar metade aqui, que no caso é 3, né? Então, por isso que usou que o C vai ser igual a 3, né? Ele está pegando essa distância aqui. Então, o centro seria o ponto médio aqui entre 1 e 4. O ponto médio de 1 e 4 vai dar 3, né? Então, vamos pensar o seguinte. Eu estou andando 6, sabendo que o foco é 6x igual a 6. Isso, um foco x é igual a 6. Então, se o x está aqui, se o foco está aqui, né? E o metade está no 3, que é o ponto médio de 1 com 5, então, se ele está no 6, significa que do centro ao foco é 3, né? E aqui do outro até 0 mais 3, por isso que deu 6. Então, daqui tem 3 de distância, e do 3 até o 6 mais 3, por isso que o C é igual a 3. Fazendo a relação, encontro o valor do B. Tendo o valor do A e do B, eu consigo, então, pensar na equação. Só que aí o que acontece? Eu preciso achar o centro. O centro é o ponto médio aí, né?
ponto médio da distância entre 1 e 5 vai dar 3. E o x no caso aqui vai dar menos 2, né? Desculpa, o y menos 2. O x está aqui no 3, mas como o eixo está aqui embaixo, né? O a está aqui, o outro está aqui, eles estão aqui no menos 2, então eu tenho que é 3, o pontinho centro está no 3 do x e no y no menos 2. Já encontrei aqui o centro, porque eu vou precisar de usar ele na expressão, que é x menos o centro, né? Então, tá aqui seria x menos o 3 e y menos menos 2, por isso que ficou mais 2. Aqui o denominador vai ser 4, que é 2 ao quadrado, né? O do x, porque o do x é que está paralelo aqui, né? E beleza. E do y é negativo, que é o 5 que a gente encontrou, b ao quadrado. Se b é raiz quadrada de 5, se b é raiz quadrada de 5, então b quadrado é igual a 5. Então, a gente viu isso aqui. Se eu quiser encontrar a expressão geral, basta eu desenvolver esses quadrados, né? Tirar mínimo de comum entre 4 e 5 é 20 e tal. E aí, desenvolvendo todos esses quadrados, eliminando os parênteses, eu chego numa expressão, que eu vou chamar isso aqui de expressão geral da hipérbole. Se a gente comparar com o da elipse, o da elipse sempre tinha um coeficiente do x quadrado e do y quadrado, todos os dois eram positivos. E aqui não, sempre um vai ter sinal trocado em relação ao outro. Vai ser um positivo ou outro negativo. Pode ser o x ou o y, cada um deles positivo ou negativo. Mas sempre eles vão ter sinais trocados. O da elipse sempre eu vou ter x quadrado com y quadrado. Sempre os coeficientes vão ser todos dois positivos. Por que eu estou falando isso? Porque quando vocês trabalharem com várias equações misturadas, para identificar o que é cada uma delas, vocês vão olhar para esses coeficientes aí, tá? Então, ele tem esse formato, e sempre o A e B, o que está chamando a atenção, tem sinais contrários. O da elipse tem os mesmos sinais para ser a equação da elipse. Aqui ele pede essa equação da equação geral. Para encontrar A, B e C, é interessante encontrar na reduzida. Então, ele vai fazendo todo aquele procedimento do completamento de quadrado. A gente fez para elipse na aula anterior, né? Ou não? Eu tinha feito sim. Completamento do quadrado. Então, vou mostrar aqui, rapidamente, né, como é que a gente faz isso daqui. A gente vai isolando e tal. Vou ficar aqui. Ele pede, na verdade, para determinar vários elementos. A equação reduzida, o centro, as medidas dos eixos, um esboço, os vértices. Para eu encontrar isso, os focos, é interessante que eu escreva ela naquele formato, yx ao quadrado sobre a quadrado, menos y quadrado sobre b quadrado, igual a 1, ou aquelas outras configurações, quando eu troco o sinal do y aqui, quando eu mexo aqui em cima, né, se ela tiver translação. Mas, enfim, eu vou ter que, então, fazer o procedimento que é deixar, depois da igualdade, igual a 1, né, e deixar esses denominadores aqui. Então, eu vou juntando quem tem x, 9x quadrado, menos 54x. Aqui ficaria menos 4y quadrado, mais 8y. Quem não tem x e nem tem y, vai para o segundo membro, então menos 113, né? Beleza, se eu olhar para esses dois aqui, dá para colocar o 9 em evidência, e fatorando fica x quadrado menos 6, né? 6 vezes 9, 54. Aqui ficaria 6x, beleza. Aqui eu coloco menos 4 em evidência. Aqui ficaria y ao quadrado. E aqui fica menos 2y, porque eu divido 8 por menos 4, vai dar menos 2. E aí eu tenho que pensar no completamento do quadrado. O que que eu completo aqui, né? Para que depois que eu multiplicar por 9, eu tenho que aumentar aqui no segundo membro. Aí eu vou fazendo toda essa conta, né? O que que eu poderia colocar aqui para virar um quadrado perfeito? Se eu pensar lá em x quadrado menos 6x para completamento do quadrado, é só pensar assim, aqui é sempre 2 que multiplicam um número, né? Pega 6 e divide por 2, vai dar 3. Então, sempre pego esse número que eu divido por 2, que vai dar 3 no caso, pego 3 e elevo ao quadrado. Então, aqui seria mais 9. Por quê? X quadrado menos 6x mais 9, isso aqui é x menos... deixa eu ver se... Aí, não... Aqui seria, então, x... Deixa eu escrever aqui de novo. X menos 3 ao quadrado, que é o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro e o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, eu vou acrescentar aqui 9. Por que que eu vou acrescentar 9? Porque isso aqui é o 3 ao quadrado. Só que quando eu acrescento 9 dentro do parênteses, eu tenho que lembrar que está sendo multiplicado por 9. Então, se eu eliminar o parênteses, ele vai virar 81.
Então, acrescento do outro lado aqui, mais 81. Ficaria 9x² menos 6x, né? Mais 9. Isso aqui menos 4. Y² menos 2y. Para virar um quadrado perfeito, eu pego isso aqui e divido por 2. 2y dividido por 2 vai dar 1. Eu pego 1 e elevo ao quadrado. Então, somo 1 aqui. Né? Só que quando eu multiplico aqui por menos 4, aqui daria menos 4, né? Então, eu vou acrescentar menos 4 do outro lado. Então, ficaria menos 113, menos 4, menos 80, opa, menos 81. Vamos voltar aqui rapidinho. Menos 81. Então, fazendo toda essa conta aqui, agora aqui dá para simplificar, então ficaria x menos 3 ao quadrado, porque desenvolvendo eu chego nesse parênteses. Aqui ficaria y menos 1 ao quadrado, porque desenvolvendo vai dar esse daqui, né? E aqui fazendo toda essa conta, acho que vai dar... aqui acho que era mais 81, né? Acho que vai dar 36, né? Você deve 113... 113 mais 104 vai dar 117. 117 para 81. Então, 17 para 100, 17, com mais 19, 36. Beleza. Então, eu vou dividir todo mundo por 36. Simplificando aqui vai dar 4, simplificando aqui vai dar 9. E aqui eu já vou passar direto para o resultado. Então, daria 9 aqui, 4 aqui e 1, porque tudo foi dividido por 36. Então, se eu colocar 36 aqui, dividir por 36, aqui então vai dar 1. 9 por 36 dá 4, né? Ou melhor, simplificando por... Isso, é que o y está na frente aqui, tá? 9 por 36, dividir todos os dois por 9 aqui vai dar 4. Então, o denominador do x é 4. Por que aqui fica negativo? A gente esqueceu. Na verdade, vai dar menos 36, né? Porque é menos 113 menos 4, vai dar menos 117 mais 81. Então, dá negativo aqui, tá? E aí, então, divido por menos 36. Então, esse que era positivo fica negativo, x, desculpa. E aqui o y que era negativo, quando eu divido por menos, fica mais. Então, beleza. Aqui já fica fácil, porque aqui vai ficar o b quadrado. Aqui eu já tenho que é o a quadrado. Tendo o b e o a, eu consigo achar o c, né? O centro é esses números que estão subtraindo aqui, o 1 e o 3, né? E aí eu consigo achar o restante das informações. Então, da equação acima, a gente identifica o centro, que é 1 e 3, né, que é isso aqui, beleza? Tendo o A e tendo o B, eu consigo encontrar, então, o C, né? Tendo o C, eu consigo encontrar as coordenadas do foco, porque a distância do centro ao foco é o C, né? Aqui, então, tem o A, o B... Ele não apareceu lá, né? Os vértices, aqui ele determinou os vértices primeiro, né? Que é o 3 e o 4, que depende do A e do B, que na verdade depende do A, né? Então, beleza. Eu vou pegar aqui achar o valor do C, o C deu raiz quadrada de 13. Vamos fazer o gráfico aqui, então. Não apareceu o gráfico, né? Com o valor de C, a gente teria só colocar as medidas, na verdade, né? A gente volta lá, raiz de 13, né? Só colocar aqui que daria as coordenadas lá do foco, que seria... as coordenadas dele seria 3, 1, eu tiro raiz de 13, né? Que eu estou voltando, e 3, e somo 1 mais raiz de 13. Um com mais e outro com menos. Certo? Então é isso. Basicamente, a centricidade é só dividir o C pelo A. Então, em resumo, é bem parecido com a elipse, a gente comparando. A diferença é que a elipse tem um sinal, todos os dois são positivos, né? O coeficiente do x e do y. E na hipérbole, um dos dois vai ser negativo. Aí vai depender qual o negativo vai ser o eixo conjugado, né? O eixo, na verdade, imaginário. Então é basicamente isso. Tem alguma pergunta? Professor, sem pergunta.